Esse livro é um livro muito importante, porque ele é um conteúdo do tradicional livro do professor Sérgio Abunamã, que infelizmente nos deixou há um ano, e ele traz todo o conteúdo do antigo livro, né, dos tradicionais livros, com todas as metodologias, modelos antigos de avaliação e perícia, ele é principalmente de avaliação, mas ele pega também a perícia, ele é um bom livro para quem está se iniciando nessa área de avaliações e perícias, porque ele tem todo esse arcabouço. Avaliação e perícias, elas caminham juntas nessa área de engenharia e arquitetura, né? Eu sou arquiteta. Mas ela começa principalmente no início do século XX, quando a gente começa a ter necessidade de avaliar os imóveis que começam a ser desapropriados. Então, a gente tem grandes desapropriações, por exemplo, na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, falando em Rio de Janeiro, mas São Paulo também tivemos uma modificação urbana muito grande. E quando você vai desapropriar um imóvel, você precisa avaliar esse imóvel, dar um valor a quem é o dono. E aí as avaliações começam. De lá para cá, isso se ampliou muito, né? O leque da área de avaliações é muito extenso, né? E ele pega desde avaliações imobiliárias, e a gente tem ainda essa parte, que é uma parte da avaliação econômica, da avaliação rural, da avaliação ambiental. Então, isso tudo hoje faz parte de um arcabouço normativo, que é a NBR 14653, que ela traz, inclusive, todas essas partes. Além disso, a avaliação veio junto com a área de perícias. Então, é perícias de engenharia e avaliações, né? Esse livro, na verdade, ele é para quem quer saber de uma forma geral o que é avaliação, porque ele tem um pouco de cada tipo de avaliação que a gente pode fazer. Então, ele é focado principalmente para imóveis urbanos, mas ele fala um pouco de todos os tipos de avaliação. Isso que é interessante, porque ele é meio que uma Bíblia. Ele era antigamente conhecido como a Bíblia do professor Sérgio Abunamã, porque todo mundo tinha, porque ele tem tabelas que ajudam nas avaliações, ele tem conceitos, ele tem uma série de situações que auxiliam muito no trabalho, que volta e meia você tem que consultar. Então, é isso que eu digo que ele é o diferencial, ele congrega um pouco de tudo. E aí fica muito fácil para o profissional, principalmente o profissional que está se iniciando, de entender essa matéria e de ter essa visão global do assunto. Nós fomos convidados, isso para a gente é uma honra, porque Sérgio era um irmão nosso, meu de Salvador. Então, foi uma honra realmente fazer essa revisão e deixar o legado dele aí para as pessoas interessadas, para os milhares de alunos que ele teve. E o livro, realmente, ele estava ainda com a norma muito antiga. Então, nós trouxemos toda a parte nova na norma, os conceitos que a norma atual traz, ele está muito atualizado, mostrando todas as metodologias que a nova norma, que não é mais nova, né? É a NBR 14653, que já é uma norma do século XXI. Então, a gente veio mostrando as partes da norma, as metodologias que ela estabelece, como é que o livro se encaixa dentro disso, como é que a avaliação se encaixa dentro disso. Então, a gente veio mostrando um pouco disso tudo em todo o livro. Todo o livro foi revisado, em todos os capítulos. Então, os exercícios foram atualizados para a moeda atual. Inserimos o 15º capítulo, que é exatamente exemplos de parcerias, de laudos realizados junto com o professor Sérgio Abunamã, e que são exemplos bem diferentes, didáticos, e que eu acho que vai ser do agrado de todo mundo. É difícil de falar de Sérgio Abunamã, né? Sérgio Abunamã é um querido, está no coração de todo mundo. É uma pessoa... Primeira coisa, era uma pessoa do coração maior do que ele. E eu acho que isso fez ele ter tantas pessoas que o amam, né? Ele foi um pioneiro na área de cursos. Na década de 80, quando eu comecei a atuar nessa área, a primeira pessoa a falar em cursos foi Sérgio Abunamã. Então, não existia, o profissional tinha que entrar como eu entrei, aprendendo do que desse para aprender, né? Da gente ir aprendendo na vida quase, porque não tinha bibliografia e não tinha curso. Então, Sérgio Abunamã foi assim, um marco nessa área em relação a essa parte da academia, porque ele foi o pioneiro em trazer esses cursos de avaliações e perícias e mostrar isso ao mundo. Eu acho isso fantástico, porque até hoje
a gente se depara com pessoas que acham que não se deve ensinar o que se sabe. E exatamente era esse o lema dele, ensinar o que ele sabia. Ele queria passar o conhecimento que ele tinha adquirido, e isso deixou aí milhares de alunos. Tem milhares de pessoas que estão na profissão, que foram alunos dele, de anos e anos de curso, imagina, mais de 30 anos de cursos dados, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, ele deixou essa marca dentro da Avaliações e Perícias. E essa é a nossa ideia de não deixar o nome dele ficar só na história e continuar se perpetuando por quem está entrando nesse novo mercado, ou que já faz parte desse mercado de avaliações e perícias. Mais uma vez, finalizando, foi um prazer fazer esse trabalho em homenagem ao professor Sérgio, que a gente perdeu e que a gente sente falta todo dia, e é uma saudade muito grande. Então, de alguma forma, a gente faz essa homenagem a ele com esse livro, trazendo aí ele com vida, né? Eu acho que o que a gente deixa é a vida que a gente consegue transmitir para todo mundo, é uma forma da gente se perpetuar. Então, o livro, eu acho que perpetua a vida dele mais um pouquinho por aqui.